Hoje nós vamos falar sobre estratégias de investimentos e esse cara aqui tem um histórico impressionante. Hoje é o dia de você conhecer uma das lendas aí que passou por Wall Street. Hoje é dia de você conhecer tudo sobre o método Peter Lynch para investir nas melhores ações. O Peter Lynch, se você está chegando de paraquedas aqui, primeiramente seja bem-vindo, mas em segundo lugar, ele foi gestor de 1977 até 1990. E nesses 13 anos que ele foi gestor, ele conseguiu uma rentabilidade de 29% ao ano. Você pode parar e pensar, pô, 29% ao ano é mais do que o Warren Buffett. Pois é, o Peter Lynch conseguiu uma rentabilidade maior que o oráculo de Omaha, só que Warren Buffett está trabalhando até hoje e o Peter Lynch parou lá no comecinho da década de 90. Aí que você vê, né, a importância de você ter consistência, porque o Peter Lynch, apesar de ter uma rentabilidade muito maior que a do Warren Buffett, ele perde em questão de patrimônio líquido porque o Buffett consistentemente, ano após ano, vem investindo, sempre com resiliência. E outra coisa que separa os dois, a questão de você escrever livros. Warren Buffett não gosta de escrever livros, só escreve as cartas, e o Peter Lynch não, o Peter Lynch gosta. Tanto é que ele gosta que ele já escreveu 3 livros e boa parte deles está disponível em português, eu acredito que não todos. Nós temos o One Up Wall Street, nós temos também o Beating the Street e o terceiro é o Learn the Earn. Todo o conteúdo daqui de hoje foi extraído desses livros, ou seja, é conhecimento direto da fonte, explicado e contado pelo próprio Peter Lynch. E o primeiro passo é muito parecido com o passo do Warren Buffett de você investir apenas naquilo que está dentro do seu círculo de competência. Pode parecer clichê eu falar isso, mas olha, é impressionante o número de pessoas que chega todos os dias no meu Instagram falando sobre certa ação que sequer a pessoa faz ideia como que aquela empresa ganha dinheiro. Então você tem que selecionar as empresas que estão dentro da sua esfera de competência, aquilo que você consegue entender. E como que o Peter Lynch fazia para selecionar as empresas? É até um pouco curioso o método dele, porque ele levava a vida dele andando na rua, andando pela calçada e via uma loja que chamava atenção, via um produto que chamava atenção, comia alguma coisa gostosa e falava, cara, isso daqui me parece ser um bom negócio por trás. Mas ele não investia logo em seguida, ele via se o produto fazia sentido ou não, se ele entendia daquele mercado e depois ele ia estudar os balanços. Várias e várias empresas que fizeram sucesso na carteira do Peter Lynch foi através desse método de escolha. O segundo passo, ele é um critério até de eliminação, que ele não gosta daquelas empresas que gostam de aparecer, aquelas empresas extravagantes. E geralmente essas empresas têm margens super apertadas, vira e mexe tem prejuízo, tem um endividamento fora do controle, só que mesmo assim o pessoal ali do topo, né, o pessoal que manda e desmanda lá dentro da companhia, está viajando de jatinho executivo, tem a sede da empresa no endereço mais caro da cidade, os salários dos executivos são pornográficos e até os bônus que eles acabam ganhando nem é tanto por meritocracia assim. Ao invés de eles estarem preocupados em cortar gastos desnecessários, dar aquele turnaround no negócio, fazer a empresa crescer margem, fazer a empresa ficar sólida e ter um fluxo de caixa robusto, eles estão mais preocupados com todas essas coisas que eu acabei de falar para você. Quando o Peter Lynch se deparava com essa situação, ele nem continuava o estudo dele. Terceiro passo é buscar empresas que tenham um endividamento controlado. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, que ter dívida para uma pessoa jurídica não é errado, às vezes faz até mais sentido do que não ter por questões tributárias, que é assunto para outro vídeo. Ter dívida não é errado, você pode ter, desde que seja bem gerenciado. E o Peter Lynch também parte dessa premissa ao analisar lá o endividamento. Inclusive tem 2 métricas que eu sempre falo e explico para você aqui, para você utilizar nas suas análises, que é a relação dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, quantos anos de resultados operacionais a empresa demoraria para quitar toda a sua dívida líquida. E outro indicador, que esse eu falo um pouco menos, mas também pode ser utilizado, são as despesas financeiras pelo EBITDA, ou seja, quanto do seu resultado operacional consegue cobrir
todas aquelas despesas com juros. Quarto passo já começa a entrar ali nos indicadores fundamentalistas e é claro, você já deve estar imaginando qual que a gente vai falar aqui, o PL, o tão polêmico PL que pessoas adoram, outras pessoas odeiam. O Peter Lynch usava sim o PL, só que junto com outros indicadores. E quando ele analisava o PL, ele sempre analisava aquela empresa específica comparado a outras concorrentes do mesmo setor. Cara, não adianta nada você olhar para o PL da WEG e falar, nossa, o PL da WEG é caro, comparado com o da STET, comparado com a da Engie. Bom, mas você está comparando maçãs com bananas, não faz nenhum sentido isso daí. E o quinto passo está muito ligado com o quarto passo. Você lembra? Agora há pouco a gente falou do PL. O quinto é o crescimento de lucros. E o Peter Lynch costumava cruzar os dois, que é aquela fórmula PEG que todo mundo fala, que eu vou resumir para você basicamente o que ela tenta demonstrar. Basicamente, se você tem uma empresa com PL, digamos, 50, mas ela está tendo uma taxa de crescimento dos seus lucros também bastante grande, essa empresa não necessariamente está cara. É muito diferente de quando você encontra uma empresa que não tem crescimento dos lucros e está apresentando um PL de 50. Nesse segundo caso, aí você tem que ficar um pouco assim, porque, caramba, PL de 50 e a empresa sequer está crescendo os lucros. E é isso que o Peter Lynch explica. Então você tem que sempre cruzar esses dois indicadores. Crescimento do lucro líquido junto com o PL atual e, é claro, sempre comparando com as concorrentes. Você vai encontrar aí várias empresas, principalmente nos Estados Unidos, referente à tecnologia, que tem PL mais de 100. Só que, se você analisar só o PL, você vai falar isso é extremamente caro. Só que elas, ao mesmo tempo, estão entregando crescimentos que são pornográficos. Não estou falando que você tem que investir nessas empresas. Estou falando que o mercado está apostando que elas vão continuar crescendo. O próximo ponto não é bem um passo, mas é algo que você tem que colocar ali na sua checklist, que o Peter Lynch sempre gostava de utilizar, que é a questão das recompras de ações. Ele adorava quando as empresas recompravam as próprias ações e ele gostava também quando os executivos estavam comprando as ações, porque se aquele cara tá pegando o dinheiro pessoal dele e colocando dentro do próprio negócio ali da companhia, significa que ele agora sim está colocando um alinhamento pesado de interesses, que se aquele negócio não der certo, vai pegar direto no bolso dele, não apenas através de salário, mas através também da perda de patrimônio, as ações que ele comprou da empresa que ele trabalha. Isso daí, inclusive, é um dos pontos que o Warren Buffett sempre fala, né? Sempre procure pessoas que estão com alinhamento de interesses junto com os acionistas minoritários. E agora vem algo que é uma marca registrada do Peter Lynch, a divisão que ele faz das ações. Ele faz uma divisão em 6 pacotões e o primeiro desses pacotes são as empresas de crescimento lento. São aquelas empresas que já atingiram um nível de maturidade, que você não pode esperar crescimentos grandes no seu lucro. Geralmente, as empresas do setor elétrico se encaixam perfeitamente nesse primeiro pacote. O segundo pacotão são as empresas de crescimento moderado. Elas apresentam ali uma taxa de crescimento do lucro maior do que as empresas de crescimento lento, só que não é um crescimento que enche os olhos do investidor. São também empresas já consolidadas que estão um passinho de se tornar uma empresa de crescimento lento. Empresas que se encaixam aqui geralmente estão ali no setor de bebidas. Terceiro pacote, você já deve presumir que são as empresas de crescimento acelerado, crescimento rápido, e aqui a gente tem vários e vários exemplos, principalmente no setor de tecnologia da Bolsa Americana. Então, quando uma empresa tem um crescimento de mais de 20% ao ano, ela acaba entrando nesse pacotão aqui. É claro que essas ações representam muito mais risco que as empresas de crescimento lento e as empresas de crescimento moderado. Mas, se você acerta a mão em colocar uma dessas daí dentro do seu portfólio, pode fazer uma grande diferença. Inclusive, esse era um dos métodos preferidos aí do Peter Lynch, de dar aquela alavancada nas rentabilidades do seu portfólio. O quarto pacotão são as empresas cíclicas, e aqui parece que o Brasil é campeão, né? Porque a Bovespa está recheada de empresas cíclicas. Dá um exemplo para você aqui, tá? O setor de commodities é altamente cíclico, o setor de aviação é altamente cíclico, o setor ligado à indústria automotiva também é altamente cíclico. Eles estão ligados a inúmeros fatores, cara. Então você tem ali crescimento do PIB, demanda da China, taxa de desemprego, isso e aquilo, são inúmeras variáveis
que acabam fugindo da gestão da empresa. O quinto pacote são as turnarounds, e tem gente que ama esse tipo de empresa. Turnarounds são aquelas empresas que estão tentando sair da lama, como o próprio nome diz, elas estão tentando dar uma reviravolta ali no seu modelo de negócio para ver se as coisas começam a melhorar. Geralmente são empresas que acumulam anos e anos de resultados ruins e algumas inclusive estão ali em recuperação judicial. Essas daqui apresentam um grau de risco mais elevado ainda do que as empresas de crescimento rápido. E o sexto pacote são aquelas empresas que o Peter Lynch classificava como ativos que não estão precificados pelo mercado. Dá um exemplo para você. Pensa uma construtora que, se você somar todo o estoque de imóveis que ela tem e também todo o seu banco de terrenos, vale mais contabilmente do que seu preço de mercado. Esse seria um exemplo de um ativo que está mal precificado pelo mercado. Esse tipo de empresa é necessário que o investidor cave mais fundo nos balanços e também espere o mercado perceber essa dissonância que ele encontrou, se é que existe mesmo aquela dissonância. Às vezes ele está enxergando coisas que não é. Quanto tempo que eu tenho que ficar com essas ações? Esse daqui é um passo muito importante. Peter Lynch fala que, cara, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo pode acontecer. Só que o resultado de um negócio bom, ele é muito previsível em um horizonte de 10 a 20 anos. Então a resposta é simples. Se os fundamentos permanecem válidos, você continua com aquela empresa que você investiu. Se a empresa mudou os fundamentos, as coisas pioraram, você não continua com aquela empresa. Já sei quanto tempo tem que ficar em carteira, mas quantas ações eu tenho que ter em carteira? Bom, aqui a gente tem que fazer uma diferenciação, porque o Peter Lynch, como um gestor institucional, tinha uma equipe e tudo mais, ele tinha épocas que chegou a ter 1000 ações no seu portfólio, mas ele mesmo esclarece nos livros que ele não recomenda isso daí para o investidor pessoa física. Ele fala que o investidor pessoa física está bem servido, está bem diversificado, de 8 a 12 ações. Veja que eu estou falando de ações, tá? Não significa que você não tem que ter outros ativos. É muito conteúdo de qualidade que você acabou de ver nesse vídeo. E sabe do melhor? Tem muito mais conteúdo te esperando aqui embaixo na descrição, no meu link para o Telegram e também para o Instagram. Lá eu posto conteúdos exclusivos que eu não posto em lugar nenhum sobre ações, fundos imobiliários, investimentos do exterior e, igual você está vendo aqui hoje, estratégias de grandes investidores de sucesso. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.